Fala, tropa, tô na área para trazer as análises dessa quarta-feira, dia 14, que tá recheada de jogos, como vocês estão vendo aqui. Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Holandês, e tá numa fase decisiva, tá, do Campeonato Holandês. La Liga também, uma fase muito decisiva. Eu vou analisar esses jogos aqui para vocês e compartilhar as melhores apostas, tá? Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também eu estou fazendo uma alavancagem onde, se você perder nessa alavancagem, o risco é meu, tá? O prejuízo vai ser meu, eu vou te pagar. Se você ganhar, o lucro não vai ser meu, o lucro vai ser seu. Para você entender um pouco mais de como vai funcionar essa alavancagem, vai agora no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, e é @perseguido pelo Green, só você pesquisar lá, perseguido pelo Green, tá? Você vai me ver. E comenta em qualquer story meu a palavra alavancagem, tá? Comenta lá que eu vou te explicar tudinho como funciona. Óbvio que eu não vou conseguir abrir para todo mundo, até porque eu não teria condições de assumir o prejuízo de todo mundo em caso de hedge, né? Mas vai ser um grupo limitado de pessoas, então você vai lá, manda essa mensagem, alavancagem e vê se ainda tem vaga. Se tiver vaga, faz parte, tá? Porque é algo bem legal, uma estratégia que já colocou e coloca dinheiro no meu bolso, tá? Muito tempo, muito tempo. Eu dei uma pausa e estou voltando com ela agora. E aí eu resolvi recomeçar, né, a alavancagem, que é com a estratégia 5x, justamente com esse novo modelo, tá? E também com esse benefício nesse início, né, onde o risco vai ser todinho meu, beleza? Vamos lá, vamos começar a falar dos jogos de hoje. A gente terá um vídeo real, né, enfrentando aqui o Leganés. O Leganés está lá na parte de baixo da tabela, buscando fugir da zona de rebaixamento, né, contra aqui a disputa principal é contra o Alavés. O Alavés está com 35 pontos, eles estão com 34 pontos. Lembrando que ainda falta 3 rodadas e até mesmo aqui o Girona e o Sevilha está correndo o risco de rebaixamento. O Espanhol, o Getafe, está bem embolado, né? Isso aqui porque ainda faltam 3 rodadas. Só que o Leganés deu um azar muito grande agora de enfrentar logo quem? O Villarreal. E o Villarreal vai enfrentar, está disputando, né, com o Betis a vaga de Champions League. Então a gente tem um Villarreal jogando em casa, um time muito mais qualificado, vem de uma grande vitória, está aqui a 3 pontos, né, do Real Betis, ou seja, um tropeço com a vitória do Betis, o Betis pode roubar essa vaga do Villarreal. Então, para eles é muito importante voltar à Champions League, ainda mais agora que na La Liga, né, na Espanha, abriu mais uma vaga. Antigamente era 4 vagas. Perdoe, engasguei. Tomar uma aguinha aqui, viu? Que agora na La Liga, voltando, agora na La Liga na Espanha, ao invés de 4 vagas, aumentou para 5 por conta do aumento de vagas na Champions League, né, de times da Champions League, e o coeficiente da Espanha estava bem alto, então acabou abrindo mais uma vaga aqui. E aí, isso abriu vaga para o Villarreal, né? Porque as 4 vagas estão praticamente preenchidas, não vejo fugindo muito daqui, apesar que o Villarreal pode tomar ainda o lugar do Bilbao, mas eu não vejo muito fugindo daqui desses 4, né? São os 4 melhores times da Espanha, da La Liga, mas o Villarreal merecidamente está jogando muito também, tá aqui nessa 5ª colocação. E óbvio que o Betis também está brigando por essa vaga de Champions, o Betis que também está na final da conferência, mas se ele ganhar a conferência, dá a vaga à Liga Europa, né, e não a Champions League. Então o Villarreal é favorito para esse confronto porque tem um time infinitamente melhor, tá? Infinitamente melhor do que o Leganés. Então acredito na vitória do Villarreal, tá pagando aqui 1,83. E como uma dupla, que eu já deixo aqui para vocês, uma dupla da La Liga, eu gosto da opção do Real Madrid ter mais cantos no jogo, tá? Tá pagando 1,16. Então a vitória do Villarreal junto com o Real Madrid para ter mais escanteios no jogo é uma dupla excelente e que eu recomendo para vocês. Em relação ao jogo do Real Madrid, eu gosto muito no mercado de cantos porque o Mallorca, quando enfrenta o Real Madrid, ele joga com a linha com um bloco muito baixo. Então o Real Madrid costuma ter a posse, costuma pressionar, costuma atacar mais. Tem do que propor jogo. O Real Madrid tem alguns desfalques importantíssimos, né, no sistema defensivo e do Vini Júnior também para esse jogo. O Rodrigo também provavelmente estará fora, né? Eu vi uma notícia hoje que ele passou mal no treino. Então o Real Madrid tem alguns desfalques. Mesmo assim, dentro de casa, eu vejo o Mallorca jogando com um bloco baixo, como ele joga, quando ele joga, né, a maneira que ele joga com a maioria das equipes, tá? Então essa opção do Real Madrid ter mais cantos é algo que eu gosto bastante. Em relação à vitória do Real Madrid, por conta da quantidade de desfalques, eu não recomendo atuar no pré-jogo, né? Utilizar essa vitória do Real Madrid no pré-jogo.
recomendo você levar para o ao vivo, justamente por conta dos desfalques. É muito desfalque do Real Madrid e o time não vem jogando bem. Os jogos que venceu, vem vencendo jogos com regularidade, né? A gente bota na mão aí 5 jogos que o Real Madrid jogou bem na temporada, porque a maioria o Real Madrid não joga bem, mesmo assim vence, né? Mesmo assim vence. E vai enfrentar um adversário muito chato, um adversário que está brigando por vaga de Liga Europa, de conferência, tá? E o Real Madrid já deu adeus ao título, tá com 7 pontos de diferença, então já era, né, velho? O campeão é o Barcelona. Então, a vitória do Real Madrid, fique de olho no ao vivo, com a cotação melhor, independente de como esteja o jogo, mas a melhor opção para esse jogo é para o Real Madrid ter mais cantos. No campeonato holandês, né, nós teremos aqui o PSV, vai enfrentar o Heracles. PSV que conseguiu voltar para a briga contra o Ajax, mano. O Ajax dormiu, né? Tava com uma vantagem aí muito boa. Dormiu, quando acordou, faltam 2 jogos para terminar o campeonato, tá? Tá aqui o PSV na cola de novo, ó. Ajax com 74 pontos, o PSV com 73 e o PSV vem de uma grande vitória contra o Feyenoord, onde eles simplesmente estavam perdendo por 2-0, tomou 2 gols com 15 minutos de jogo. E no segundo tempo eles viraram a partida, fez 3 gols no segundo tempo e acabou virando a partida. E isso foi muito importante para ficar um ponto do Ajax que perdeu, tá? E já o PSV está na briga aqui por essa terceira colocação que vai para o Qualify da Champions. Então vai enfrentar o RKC, é também muito favorito para esse jogo, obviamente, acredito na vitória do Feyenoord. E uma coisa que eu gosto do PSV é da vitória no primeiro tempo, do Feyenoord eu gosto da vitória, né? Vale a pena estar de olho também na vitória no primeiro tempo, contra um time extremamente fraco. E é isso, são 2 favoritos aqui jogando em casa no holandês. O Vélez vai enfrentar o Bulu-Bulu, né? O Vélez vai jogar em casa pela Libertadores. O Vélez que é o líder aqui do grupo, o Peñarol está na segunda colocação. E o Bulu-Bulu está aqui na terceira colocação com 6 pontos. É um grupo muito embolado, né, velho? Quem diria, o Bulu-Bulu está aqui na terceira colocação, brigando com o Peñarol e Vélez. E o Olímpia já desclassificado. Que doideira, né, velho? O Vélez tem uma vantagem de jogar em casa e se vencer esse jogo já se classifica. Então tem que aproveitar esse momento, tem que aproveitar esse jogo, por isso que é favorito, acredito na vitória, tá? O Fluminense que vem poupando durante praticamente todos os jogos fora de casa da Sul-Americana, em casa vai enfrentar a União Espanhola, né? E aí em casa a probabilidade é que vá com força máxima para poder também garantir essa classificação. E aí basta uma simples vitória do Fluminense e por ir com o time titular é muito superior do que a União Espanhola, tá? E por isso também acredito na vitória. Também é um super favorito aí do dia na Sul-Americana. Já o Racing vai enfrentar o Colo-Colo. Colo-Colo que já está desclassificado, né? A briga do Colo-Colo é pela terceira colocação. Aqui eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu o jogo do Fortaleza contra o Bucaramanga, mas isso pode ameaçar, obviamente, do Racing. E o Racing é o melhor time desse grupo, tá? O Racing é melhor do que o Fortaleza, melhor do que o Bucaramanga e melhor do que o Colo-Colo. Então o Racing é favorito aqui para esse confronto, acredito que deva vencer. Só que o que eu não gosto aqui da cotação do Racing pagando em 44. Então a minha recomendação para vocês e o que é que eu vou fazer é aguardar essa cotação subir no ao vivo. Chegar pelo menos 1,55, 1,60. E se eu identificar que o Racing estará pressionando sem sofrer tantos contra-ataques, e é um time que segue muitos contra-ataques, tá? Aí eu fico de fora. Agora, se tiver sem sofrer contra-ataques e pressionando bastante, aí eu vou esperar a valorização dessa odds para no ao vivo aproveitar a vitória do Racing aqui contra a equipe do Colo-Colo, que está muito mal no campeonato na temporada, né? E, cara, outro jogo também muito interessante é o Groningen vai enfrentar a equipe do Ajax, e como eu falei, o Ajax vacilou nos últimos jogos e agora está na cola aqui, ó, 1 ponto de diferença do PSV. Qualquer tropeço, o PSV vai passar. O PSV não vai perder o jogo, tá? Não vai perder o seu jogo. E o Ajax vai jogar fora de casa, isso torna o jogo um pouco mais arriscado, mas não pode vacilar. Não pode vacilar contra o Groningen, tá? Tem um retrospecto muito favorável. Agora, os últimos jogos, olha o que... Cara, eles vinham numa sequência tão boa, e aí simplesmente veio a derrota pro Utrecht, o empate contra o Rotterdam e a derrota pro NEC. Meu irmão, isso aqui, a gente tá falando de 6 pontos com mais 2, 8 pontos. Cara, a diferença do Ajax pro PSV era simplesmente de 9 pontos. 9 pontos. E em 3 rodadas, essa diferença caiu, né, para 1 ponto. Imagine, você tá com 9 pontos de vantagem, praticamente campeão, né? Campeão. E aí do nada, perdeu aí e a vantagem agora é só de 1 ponto.
Então o Ajax não pode de forma alguma vacilar, senão adeus o título, tá? Por isso que eu gosto de estar a favor da vitória do Ajax. Pro Groningen é um jogo só para cumprir tabela, beleza? Jogos favoráveis para gols aqui. Aqui vai ter um jogo do América Mineiro contra o Paysandu. Nesse caso aqui, eu gosto de trabalhar o gol do América Mineiro, tá? Para marcar pelo menos um gol. O Paysandu fora de casa vem sofrendo bastante gols. Tem uma média de gols alta, né? De gols marcados, gols sofridos. Então eu gosto pro América Mineiro marcar pelo menos um gol e é favorito também nesse confronto. Os jogos do Botafogo também têm sido jogos com gols e o do Estudiantes também, né? Você pega a média de gols sofridos dos Estudiantes, é pelo menos um gol por jogo e um gol marcado. O Botafogo está com a média de 2 gols marcados e pelo menos um sofrido, né? Você pega os jogos do Estudiantes, 70% dos jogos aconteceu over 1,5 e 60% dos jogos do Botafogo. E é um jogo de vida ou morte para as duas equipes, por quê? O Estudiantes está aqui com 9 pontos, o Botafogo precisa demais da vitória para ir a 9 pontos. Se não vencer, está praticamente desclassificado, porque acredito eu que o Universidade do Chile tenha vencido o Carabobo. Então isso jogou uma pressão demais para o Botafogo. E se o Botafogo vence esse jogo do Estudiantes, ele vai para 9 pontos. Então ameaça o Estudiantes. Então a partir do momento que sair um gol, seja do Botafogo ou do Estudiantes, quem sofreu o gol vai ter que se expor. E isso vai abrir caminhos para se tornar um jogo com gols, tá? Por isso que eu gosto desse over 1,5, tá pagando em 44, tá pagando muito bem. Outro jogo que eu também gosto da odds do over 1,5 é esse jogo do Universitário contra o Barcelona de Guayaquil, tá pagando em 53. Cara, também é um grupo que o Barcelona, né, precisa vencer, tá com 4 pontos, tá? E o Universitário do Peru também precisa vencer, tá com 4 pontos. Para jogar a pressão para o Universidade, para o Independente Del Valle. O Independente Del Valle que vai enfrentar o River Plate fora de casa. Então a tendência aqui é que o River Plate vença a partida, né? Inclusive está jogando muito bem o River Plate, encaixou muito o time nesse momento da temporada, tá? Então, tanto o Barcelona de Guayaquil quanto o Universitário vai precisar da vitória, vai precisar se expor, e por isso que eu vejo nesse momento do campeonato um jogo aberto e um jogo favorável para gols. E pagando 1,53 no over 1,5 é algo que eu recomendo e que eu estarei on, tá? E no ao vivo estarei acompanhando aqui o primeiro jogo da final entre Milan e Bolonha, tá? Pela Copa da Itália. Um jogo extremamente equilibrado. Recentemente eles se enfrentaram, o Milan acabou vencendo por 3-1, mas não se engane, tá? Foi um jogo onde o Bolonha saiu na frente e aí o Milan, no segundo tempo, depois de 70 minutos, foi lá e conseguiu fazer o empate, conseguiu a virada e no final fez outro gol. Mas foi um jogo muito apertado e tem sido jogos equilibrados entre Milan e Bolonha. Tanto que antes desse jogo do 3-1, que foi agora recente, né? Agora em maio, dia 9 de maio. Antes disso, em fevereiro, o Bolonha tinha vencido por 2-1. Em 2024 teve um jogo que foi 2-2. Sempre são jogos difíceis demais. E por ser uma final, eu deixei para trabalhar no ao vivo, tá? Medellín vai enfrentar o Bahia, jogo muito importante. O Bahia vai jogar pelo empate, obviamente. O empate aqui é muito bom para o Bahia, depois da derrota que teve para o Nacional. Por que é muito bom para o Bahia? Porque vai a 8 pontos e tira ponto, deixa de atrapalha o Nacional aqui, né, a pontuar. Então esse empate para o Bahia é um bom negócio, tá? Estarei de olho nesse provável empate o Bahia ou até mesmo um handicap para o Bahia. Só que o Nacional lá, irmão, é um time muito intenso, é um time muito chato e é um time que eu acredito que até vai tirar a vaga aí ou do Bahia ou do Internacional, tá? Acredito que tem totais condições que deva tirar a vaga ou do Bahia ou do Internacional, esse time do Atlético Nacional de Medellín, que é um time muito bom, muito organizado, venceu com muita autoridade o Internacional agora na rodada passada, né? Então é um jogo que eu deixei para trabalhar no ao vivo. E o São Paulo, que vai enfrentar o Libertad. São Paulo que vem de uma dura derrota contra o Palmeiras, né? Já está classificado, o São Paulo já está classificado. Obviamente que vai lutar pela primeira colocação, mas é um time que não é muito confiável. Então, se for para trabalhar no pré-jogo, utilize um empate anula só para complementar odds, tá? E se for trabalhar uma vitória de São Paulo ou algum outro mercado, espera o ao vivo. Trabalha analisando o que está acontecendo dentro de campo. Porque esse time do São Paulo é um time que tem oscilado bastante da temporada. Venceu aqui o Libertad fora de casa, mas é um time que você olha, velho, ó, olhando o Brasileirão principalmente, né? Teve a derrota agora pro Palmeiras, aí empate com Fortaleza, empate com o Ceará, aí teve a vitória contra o Santos, empate com o Botafogo, empate com o Cruzeiro. É um time que empata muito. Então isso pode realmente atrapalhar aqui, né? Em caso você vá numa vitória. Então se for trabalhar, proteja em caso de empate ou espera no ao vivo. E aí no ao vivo, se você vê que o São Paulo está muito bem,
você vai lá e aproveita a vitória deles, beleza? Galera, tamo junto, espero ter te ajudado com esse vídeo. Lembra de curtir, se inscrever no canal se você quer ter acesso às análises todos os dias como essa aqui, tá? Tamo junto.